Olá, amigos, para mais uma conversa aqui hoje e um assunto que é bastante interessante, bastante controvertido, que é a questão da energia, né, da chamada energia negativa. Será que a gente pega a energia dos outros? Será que a gente pega a carga dos outros? No meio terapêutico, esse assunto é muito contundente e de opiniões muito diversas, e de forma nenhuma, obviamente, eu pretendo esgotar aqui o assunto, e de forma nenhuma eu pretendo trazer uma verdade definitiva, conclusiva, até porque ninguém tem isso, né? A gente tem um apanhado de achismos, estudos. Dentro dos estudos também, nos mestres e nas tradições, as opiniões são antagônicas, e isso tudo é muito desafiador para a nossa mente racional. Sabe aquela coisa? Eu estava muito bem, entrei num lugar, senti uma energia pesadíssima e saí dali mal. Eu estava muito bem, encontrei uma pessoa que estava super carregada, deprimida, muito ansiosa, raivosa. Quando a gente se separou, eu saí dali e saí mal. Fiquei com a energia do outro? Fiquei com a energia do lugar? Então, o que eu acredito e como eu trabalho? Eu acredito que dentro de mim, dentro de cada ser humano, existe alguém que conhece a gente melhor do que a gente, né? A gente pode chamar isso de eu superior, presença divina, consciência, Deus dentro de cada um, né? Dentro do Hernani tem um Hernani que conhece o Hernani melhor do que o Hernani e está trabalhando para a integração do Hernani humano com o Hernani divino. E esse eu superior, que me conhece melhor do que eu, que conhece tudo melhor do que eu, é quem abre as portas para que entrem os exercícios necessários para o meu crescimento. E essas portas, né, a partir dessas portas abertas, podem entrar muitas coisas. Podem entrar magias, obsessores, energia do ambiente. Então eu acredito, antes de mais nada, numa palavrinha mágica que se chama ressonância. Eu só pego aquilo que ressoa comigo, né? Existe essa lei magnética da similaridade frequencial, da similaridade energética. Mas eu queria, antes de mais nada, vamos qualificar, porque energia é uma palavra muito ampla. Energia pode falar de energia elétrica, energia cinética, energia cósmica, energia espiritual, prana, né? Energia é uma palavra muito vasta. Então, dentro aqui do meu universo, porque a minha intenção é compartilhar o fruto temporário dos meus estudos, né? O que eu acredito e o que eu percebo até o presente momento, eu vou dividir em três, assim, né? Primeiro seria bioenergia, que é prana, é orgon, né? Como o Dr. Reich chamava, e ele, inclusive, percebeu em laboratório o que ele chamou de orgon e DOR, que era o deadly orgon. Então seria um orgon e um anti-orgon, um orgon negativo, um orgon positivo e um orgon negativo, né? Um orgon em equilíbrio e um orgon em desequilíbrio. Então, bioenergia, né? Que é isso, por exemplo, que os massoterapeutas entram em contato. Eu, como fui massoterapeuta, a gente está com a mão no cliente, né? Então, energia biofísica, energia prânica, energia que está presente no perispírito, no duplo etérico, né? Bioenergia. A outra energia eu vou chamar de energia psicoemocional, que é a energia que os psicoterapeutas entram em contato, que é a energia que eu, no meu trabalho de alinhamento energético, de constelações familiares, entro em contato. Os traumas, né? As questões de passado, as dores, as ansiedades, as angústias, as raivas, os ressentimentos, né? Tudo isso que tem a ver com a psique e com as emoções. E eu vou, como uma terceira subdivisão, eu vou chamar de energia astral. Essa energia astral eu também vou dividir aqui didaticamente em três, né? Que seriam o que eu chamo de formas de pensamento, miasmas, cascões, larvas astrais, que é lixo. Viver produz lixo igual cozinhar, né? Quando você cozinha, você gera um fogão cheio de panelas com comida e você gera um lixo cheio
latas de lixo cheio de lixo, orgânico, inorgânico. E viver também. Viver, entre outras coisas, produz lixo, o residual resultante do viver. Esse viver pode resulta em, vamos chamar assim, em resíduos positivos, né? Os resíduos frutos da amorosidade, da compaixão, né? Das coisas boas da vida, das coisas positivas, e gera lixo. Eu não gosto muito dessa coisa de positivo e negativo. Eu prefiro trabalhar com denso e sutil, com equilibrado e desequilibrado. Eu vou dar um exemplo aqui. Imagina uma casa de neuróticos, uma casa de pessoas que se agridem concomitantemente, regularmente, uma casa de adictos, de alcoólatras, né? Então, esse exercício constante, né, do vício, da agressão, da desarmonia, do desequilíbrio, das brigas, da depressão, do sofrimento, né, o que quer que seja nessa área do desequilíbrio, do sofrimento, gera lixo, um lixo astral, um lixo que não é transmutável, um lixo que não é como lixo psicoemocional, que é transmutável, que é repolarizável. É lixo. Lixo é para dissolver, para jogar fora. Outra coisa que eu chamo de lixo, que pode vir até a gente, são as magias. É o fruto dos atos de intenções densas, podem ser desde de simples intenções, né? O chamado mal-olhado, inveja, né? Raiva, desejos ruins em relação ao outro, né? Até voodoo, né? Trabalhos de magia negra, e também a questão dos obsessores, né? Então a gente tem um quadro aí que a gente poderia botar num balaio de gato, chamar de energia. Para qualquer dessas formas que eu estou chamando aqui genericamente de energia, para mim, tem de pegar ou não pegar isso, tem a ver com a questão da ressonância. Então, o que eu ensino para os meus alunos, que é a forma como eu percebo e para mim parece lógico e eu acredito. Eu entro num lugar, né, vou voltar para aquele exemplo do início. Entrei num lugar, estava muito bem, senti uma energia ruim. Saí de lá mal. Encontrei uma pessoa, estava muito bem, a pessoa estava muito mal, aí quando eu me afasto da pessoa, eu saio mal. Então, como é que eu acho que isso funciona? Uma coisa é a sensibilidade. Eu entrei no lugar e senti uma energia ruim. E fiquei meio baqueado, baixou a pressão, ou deu taquicardia, ou me senti mal, ou me arrepiou, né? Porque eu sou sensitivo e eu aferi a energia daquele lugar. Ou encontrei a pessoa e o meu campo criou uma interseção com o campo dela e eu aferi, senti a energia daquela pessoa. Isso é uma coisa. A outra coisa é carregar a energia. Então, sair daquele lugar e sair mal. Me afastei da pessoa e saí mal. Na minha opinião, na minha experiência, né, repito, não estou aqui para falar verdade nenhuma, é a minha opinião. O que eu acho que aconteceu? Porque nem em todo lugar que tem uma energia densa, eu saio mal. Muitas vezes você entra no lugar, sente uma energia horrível, sai, ok, fui. Encontrou uma pessoa, senti uma energia, me separei e fui. Agora, quando eu fui mal, quando eu saio do lugar mal, quando eu me afasto da pessoa e estou mal, na minha opinião, é ressonância. A energia do lugar, a energia da pessoa, encontrou alguma coisa em mim que tinha uma similaridade e acordou, ligou, trouxe para a superfície aquilo que era meu. E eu saí daquele local, eu me afastei da pessoa sentindo o meu. Para mim funciona assim, tá? E isso é um norte, porque tem função. Porque senão não teria um eu superior dentro de mim que me conhece melhor do que eu, abrindo e fechando essas portas. Porque no universo tudo é autorregulador. Então eu vou atrair aquilo para o meu campo, eu vou atrair aquilo que é necessário para o meu crescimento, na forma de
lugares, pessoas, situações, eventos, circunstâncias, né? Existe uma lei magnética que é inteligente. E para mim existem dois braços da lei do karma que a gente chama modernamente, que é a sincronicidade e a ressonância, que é essa similaridade frequencial. Por isso que eu não acredito em quando às vezes vem um terapeuta, eu ouço muito isso, poxa, fui atender um cliente, depois eu fiquei muito mal. Na minha opinião, quando eu vou atender um cliente e fico muito mal, depois é porque as questões do cliente bateram, encontraram similaridades nas minhas questões e eu fiquei sentindo o meu. Bem, para não alongar muito o assunto, porque eu acho que essa é a alma do assunto. Então, como um vídeo não pode ser enorme, né? O que a gente faz com tudo isso? Já que eu dividi a energia em bioenergia, em energia psicoemocional e energia astral. Em relação à bioenergia, o que eu aprendi quando aprendi massoterapia é que eu posso descarregar essa bioenergia, se eu sou massoterapeuta, se eu sou reikiano, se eu trabalho com cura prânica, né? Se eu trabalho com alguma coisa em que me bota em contato com bioenergia. Por exemplo, eu fui ensinado a trabalhar com massagem descalço, para poder descarregar aquela bioenergia. Banho de cachoeira, banho de mar, andar descalço na terra, na grama, na areia. São formas eficientes. Banhos de ervas são formas eficientes de se descarregar essa bioenergia. Fazer auto-reiki, né? Tomar passe, tudo isso ajuda a que não haja um acúmulo de bioenergia, porque um acúmulo de bioenergia, um acúmulo de DOR, de Deadly Orgon, pode provocar doença. Pode provocar doença. Mas ainda assim, né? Ainda assim, eu acho que nos bastidores disso continua vigorando a lei da ressonância. Mesmo em relação à bioenergia, eu só acumulo bioenergia, a bioenergia só me adoece se isso tem uma função evolutiva, porque quem está pilotando o processo é o meu eu superior, é a inteligência maior que está dentro de mim. Tá? Então, isso para mim é sempre o norteador desse raciocínio. Energia psicoemocional, a gente trabalha com terapia. Angústia, trauma, ansiedade, depressão, sofrimentos e limitações de toda a ordem, né? Que podem vir dessa vida, que podem vir de vidas passadas, que podem ser padrões de comportamento, visões de mundo, sistemas de crenças, até tendências a somatizar doenças que vêm da minha ancestralidade, né? Tudo isso que está nessa área da psique e das emoções se trata em terapia. Né? Desde a psicologia, psicanálise clássica, até as terapias transpessoais e sistêmicas mais modernas, vindos do xamanismo, do Oriente, da física quântica, né? Energia psicoemocional, história psicoemocional se trabalha em terapia. E a energia astral, né? O lixo, né? Os miasmas, essa energia que é o lixo do viver, né? Porque todos nós temos defeitos, erros, falhas, fracassos, todos nós temos sombra, todos nós temos raiva, tristeza, brigamos, desequilibramos, e tudo isso provoca lixo. Como todo viver material provoca lixo. Esse tipo de lixo, que não é bioenergia, que não é energia psicoemocional, essa energia sim é limpa, com defumador, incensando, com cristais, com água do mar, com sal grosso atrás da porta, com olho de boi, com carvão, né? Todas as tradições, religiões, né? Caminhos esotéricos, espirituais, têm tecnologias de limpeza. Mas cada procedimento limpa uma coisa. Um obsessor, por exemplo, morre de rir de defumar. Você não cura tristeza, você não trabalha depressão defumando. Não trabalha depressão jogando água do mar nos cantos e amônia nos cantos. Né? Cada procedimento atende uma determinada área de limpeza. Né? Obsessor você trata em lugares como centros espíritas, como centros de umbanda, que trabalham com esse tipo de energia. Agora, é sempre bom dar esse passo atrás. Né?
também não adianta a gente ter uma atitude alopática em relação a isso. Porque o que estava dando alimento para aquele obsessor? Porque se não trabalhar isso, vai no centro espírita, limpa esse obsessor e vai vir outro. Se você continua vibrando a mesma frequência, ou de raiva, de tristeza, de vício, de briga, o que quer que seja. Então a melhor coisa para trabalhar a desobsessão, de alguma forma, também é terapia. Porque o obsessor, e o Kardec deixa isso muito claro, é também um evento evolutivo, é um ato evolutivo para os dois. O fenômeno de obsessão, em última análise, é uma forma de piorar a situação dos dois, para ver se os dois se mancam, para ver se piorando bastante, os dois vão procurar ajuda, se os dois acordam para melhorar. Magia também. É claro, tem milhões de tecnologias anti-magia. Você pode ir num centro e fazer uma contra-magia, que é cortar a magia do outro, fazer uma sobre-magia. Mas isso, na minha opinião, também continua alimentando um ciclo, porque a causa não foi trabalhada. Por que a magia pegou em você? Gente, tudo é funcional. Ninguém é tão poderoso assim, nenhum pai de santo, nenhum voodoo, nenhum mago, nenhum ser das trevas é tão poderoso que pode abrir uma porta à revelia do eu superior, da consciência cósmica, da consciência maior, né, que está subjacente a toda a criação. Tudo é funcional no universo. Todo o universo está trabalhando pela sua expansão. Não existe força contra. Eu não acredito. Não estou falando isso como uma verdade, mas como a minha convicção. Eu não acredito em força involutiva. Eu não acredito em luta do bem contra o mal. Eu acredito que os obsessores, que as magias, que as regiões trevosas, todo o universo está trabalhando pela sua expansão. Só que para crescer é preciso obstáculo, exercício, teste, prova, resistência. E muitas religiões, muitas tradições resolveram enxergar esse trabalho divino de colocar obstáculo, resistência, exercício evolutivo, como se isso fosse o mal, como se isso fosse uma luta do bem contra o mal. Então, trocando em miúdos tudo isso, para não me alongar demais, para não ficar enorme, né? Para mim, tudo cai na questão da ressonância. O que eu não olhei dentro de mim? O que eu ainda não vi dentro de mim, que eu não tratei, que eu não curei, de que ainda reside em mim em regiões inconscientes, que vem da minha ancestralidade, de vidas passadas, dessa vida, da barriga da minha mãe, não importa, que eu preciso atrair um ambiente ruim, uma pessoa que me traz uma traição, né? Preciso atrair uma doença, preciso atrair uma magia, preciso atrair um obsessor, porque no fundo tudo isso são ferramentas, são sinalizadores, são forçadores de via de acesso para que eu expanda a minha consciência, para que eu cure as pendências que moram no meu inconsciente. Ok? Bacana, eu acho importante fazer limpeza, como é importante fazer faxina na casa toda semana, é importante fazer faxina astral, é importante tomar banho de erva, é importante defumar, é importante ter cristais, é importante cromoterapia, aromaterapia, nossa, dar passe, fazer reiki, esse repertório todo de procedimentos, importante tratar os obsessores, importante fazer proteções na casa. Agora, se o fundamental não for tratado, se aquilo que atrai tudo isso, todos esses exercícios evolutivos, né, todas essas energias em desequilíbrio, né, porque tudo isso é material de trabalho. Tudo isso é material para eu me exercitar. Se eu não trabalhar a essência, a causa, que está dentro de mim, que está dentro da minha história, de tudo aquilo que eu não dei conta, que eu não curei, que eu não equilibrei, que eu não integrei na minha alma, na minha psique, não vai adiantar. Né? Vai defumar, vai sujar, vai tirar o obsessor, vai colar o obsessor. Né? E vai entrar nos lugares, encontrar gente, vai sair mal, pensando que pegou do outro. Tá bom? Então a gente encerra esse papo por aqui, porque isso dá muito pano para manga. Eu só quis trazer um pouco de subsídios para vocês, ok? Um grande abraço. Namastê.